Cara, não joga seu dinheiro fora com evolução que no final das contas só vão te empurrar pra derrota. A maioria esmagadora dos jogadores de Clash Royale cai exatamente no mesmo erro. Compra no impulso, acredita que vai evoluir no jogo, só que na verdade, cara, você só tá se sabotando. Poucas cartas conseguem entrar nessa categoria, só que por incrível que pareça, ela existe. E uma das mais clássicas é a evolução do Bomb Nelson. Quando ela chegou, ela era gigantescamente boa, cara, ela era um absurdo. O grande diferencial era simples e poderoso. Ele conseguia alinhar disparos de longe, pressionar torres com segurança e gerar valor constante, só que isso acabou. Depois de vários nerfs seguidos, principalmente no seu alcance, tudo desmoronou. O bombardeiro evoluído ficou devagar, previsível e inofensivo. Na prática, quase nunca conecta dano na torre e só gera algum valor se o adversário cometer algum erro grotesco. E cá entre nós quase nunca vai acontecer. Hoje, ele praticamente sumiu do meta, e investir nessa evolução só vai atrasar a sua evolução dentro do jogo. E isso é o pior erro de todos, aquele que custa tempo. E quando a gente olha para a evolução do espírito de gelo, o cenário também não melhora. Pode parecer que ele é muito forte, que tá em alta, só que isso é uma ilusão. Totalmente dependente do meta atual. Ele pode ser forte por causa dos decks de Hyperbait, mas meu amigo, pode esquecer. Ele só tá aparecendo mais porque ele funciona bem contra alguns aspectos e alguns arquétipos de deck. E quando isso for ajustado, meu amigo, o que inevitavelmente vai acontecer, ele vai voltar direto para o fundo do poço. No longo prazo, só vai te prender a 1, 2 decks no máximo, trava sua adaptação e te deixa fraco, vulnerável. Vai sobrar nada pra você, resumindo. Na oitava posição, entra a evolução que já foi assustadora, os Larrys evoluídos. O problema é que toda a magia dessa carta morreu no exato momento em que reduziram a quantidade dos esqueletos de 4 para 3. Parece pouco, só que foi o que acabou com a carta. Antes, eles começavam a entrar, cara, em cadeia absurda, se multiplicava igual um maluco psicopata, sua torre era evaporada, era aquele tipo de vitória injusta que fazia você olhar e pensar que porra tá acontecendo. Hoje praticamente não existe mais. O meta atual tá entupido de feitiço barato, o que faz com que os esqueletos evoluídos sejam eliminados antes mesmo de começarem a funcionar. Eles não sobrevivem, não pressionam e não decidem partidas. Se você ainda não investiu nessa evolução, o melhor conselho é simples, guarda o seu dinheiro, cara, você vai me agradecer depois. Já em sétimo lugar, a evolução do lenhador. À primeira vista, forte, agressivo, imponente, explosivo, só que o problema tá na versatilidade dessa carta, ou melhor, na falta de versatilidade. Essa é uma evolução que só brilha de verdade em decks extremamente específicos. Se você joga de Golem, pode até fazer sentido, cara, fora isso, simplesmente não encontra espaço. Mesmo em estratégia clássica, onde o lenhador sempre foi uma presença garantida, hoje ele já não é prioridade quando a gente fala de evolução. E quase todos os outros arquétipos de deck, ele fica desbalanceado, sem sinergia. Então, se você pode investir em uma evolução, apostar no lenhador é correr o risco de ficar preso a um estilo de jogo que pode simplesmente desaparecer no próximo balanceamento. Na sexta posição, a situação é ainda mais clara com o Goblin com Dardo. Meu amigo, essa carta sofreu diretamente na mão do balanceamento. O nerf nele foi gigantesco e desde então a carta Evo nunca mais prestou. Hoje em dia vale muito mais a pena utilizar a versão normal. Hoje, ela praticamente só aparece em deck de bait e mesmo assim tá longe de ser uma boa escolha. Com a quantidade absurda de feitiço barato dominando o meta, cara, o Goblin com Dardo mal consegue respirar. Ele não derrete tanque igual antigamente, não segura enxame com eficiência e morre fácil demais. Em deck de bait, você já tem acesso a várias evoluções que são muito mais impactantes, que oferecem pressão constante e ainda se encaixam em vários estilos de jogo. Investir nessa evolução é escolher a opção mais fraca quando existe alternativa melhor. E se você tá curtindo esse conteúdo, já deixa o like e se inscreva no canal. E caso você queira ficar por dentro de conteúdos exclusivos, torne-se membro aqui do meu canal, basta você clicar no botão Seja Membro. E na quinta posição, aparece uma carta que muita gente da mid ladder ama, só que na prática é uma bosta, que é a evolução do Mago. O problema já começa no custo. 5 de Elixir para uma carta que sofre absurdamente contra deck rápido é um péssimo negócio. E com o Mago Heróico, que está bastante balanceado, nem faz sentido você usar o Mago Evoluído. Porque, cara, a função principal dele sempre foi defensiva, mas mesmo nisso, ele sempre falha contra a maioria das condições de vitória da autoridade. A habilidade da versão evoluída parece boa no papel, só que quase nunca funciona de verdade. Na maioria das vezes, o escudo é removido com um feitiço barato e já era, cara, acabou a sua habilidade, entre aspas, especial. Logo depois, na quarta posição, vem uma das evoluções mais tristes de todos o tempo, cara, a evolução dos morcegos. Ela é podre de ruim. Na prática, ela quase nunca conecta na torre, então não faz muito sentido você usar.
e quando ela conecta, o que sobra é facilmente neutralizado, cara, por qualquer carta de Splash Damage. É uma evolução extremamente dependente do meta e limitada a pouquíssimos decks, sendo bem sincero, eu acho que nenhum, e não vale a pena você usar. Esse é o maior problema, gastar recurso em algo que só funciona quando tudo conspira ao seu favor. Evolução boa de verdade é aquela que sobrevive a meta difícil, se adapta e continua entregando valor mesmo quando o jogo muda, e essa não é uma delas. Já na terceira posição, aparece uma evolução que praticamente perdeu o sentido de existir, a evolução do Caçador. Fora deck de gigante real, essa evolução é uma bosta, e mesmo ali, ela só funciona por causa de uma sinergia específica. O pescador puxa as tropas para perto, cria o cenário perfeito, e só por isso o caçador consegue eliminar todo mundo. Mas você consegue perceber o real problema? É uma dependência total de outra carta. Ele é lento, frágil, extremamente dependente de uma matchup específica. Existe carta 1000 vezes melhor que alcança muito mais efetividade, que entrega muito mais valor. E na segunda posição, essa aqui é uma armadilha que pode ser sutil, a evolução do dragão elétrico. Se você joga de golem, pode até considerar utilizar essa evolução. Fora isso, não tem motivo real para você comprar essa carta. O único diferencial que mantém essa evolução viva é o espaço específico que ela ocupa no deck, algo que só esse arquétipo de golem realmente aproveita. Em matchup muito específica, ela pode ser boa, só que na maioria das situações você vai preferir alternativas mais baratas e eficientes contra tanque. Não é à toa que jogador de alto nível praticamente ignora essa evolução. Se ela fosse realmente forte, apareceria muito mais, só que não aparece, cara, e isso já diz tudo. Investir nela é pedir para jogar dinheiro no lixo. E no topo da lista, com a pior evolução que você pode comprar no Clash Royale, não tem jeito, é a evolução do Gigante Goblin. A carta foi completamente nerfada, cagaram com a carta, cara. Hoje em dia tá uma bosta, mano. É fácil demais de defender, fácil demais de punir, fácil demais de neutralizar, fácil demais pra você contra-atacar. Essa carta é simplesmente horrível. O jogo inteiro tá cheio de carta que pode balancear, e isso é ainda mais arriscado de investir agora, porque provavelmente ela não vai ser balanceada por agora, cara, vai levar meses. Comprar essa evolução é apostar contra a própria lógica do jogo atual, é escolher a opção mais fraca quando existe várias alternativas melhores e várias outras cartas pra você substituir. E se tem uma lição que fica depois desse vídeo, é simples: evolução boa não é a que parece forte no lançamento, é a que continua relevante mesmo quando o hype morre. Meu querido, pra você que ficou até o final desse vídeo, vou te dar também aqui mais 3 exemplos de evolução que você não deve utilizar e que você não deve comprar, a não ser que você utilize deck muito específico. Aí fica de você e da sua jogabilidade e tudo mais. Uma evolução que você nunca deve comprar é a dos Recrutas Reais. Essa evolução só funciona naquele deck doença com porcos reais, então a não ser que você utilize esse arquétipo de deck, não compre essa bosta, cara, é horrível. Outra evolução é a dos Bárbaros, que só funciona em deck de Lava Round. Ele é até uma carta boa para defender tanques e vai ganhar um buff, só que eu acho que esse buff não vai ser suficiente para ele ficar forte. Aliás, o jogo dá ela de graça também, então por favor, meu amigo, não gasta dinheiro com essa bosta. Outra evolução é a evolução do Ariete de Batalha. Essa evolução era extremamente específica, apenas para deck de bridge de spam, e é muito fácil de ser counterada. Se você encontrar alguém que sabe jogar minimamente esse jogo, o Ariete de Batalha evoluído não vai encostar na torre. E essas são apenas 3 recomendações para você que ficou comigo até o final do vídeo. E se você curtiu, meu querido, deixa o like, inscreva-se no canal. Um abraço para quem ficou até aqui e tamo junto, até o próximo.